Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana, que é a semana 3 do PET volume 4, a gente vai aprender um pouquinho sobre sistemas lineares. Então a gente vai ver alguns conceitos que são necessários para a gente aprender o que é um sistema linear e a gente também vai resolver alguns exercícios. Bom, então vamos lá. Primeiramente, pessoal, vamos aí relembrar o que é uma equação linear, ok? Então a gente tem que uma equação linear nas incógnitas x1, x2 e assim por diante até xn é toda equação desse tipo aqui. É um A1 que multiplica x1, mais A2 que multiplica x2, mais e assim por diante, mais AN que multiplica xn, que é igual a B, certo? Onde A1, A2, A3 até AN e B são coeficientes reais. E mais uma coisa, pessoal. Esse coeficiente, que é o coeficiente B, ele é chamado de coeficiente dependente ou termo independente. Bom, que tipo de exemplo eu posso mostrar para vocês de equação linear na prática? Por exemplo, pessoal, quando vocês vão ao supermercado, a compra que vocês fazem no supermercado é uma equação linear. Por que é uma equação linear? Porque aqui, ó, vamos dizer que os valores desses x1, x2 até xn aqui são as incógnitas desse seu problema, enquanto que A1 são A1, A2 até AN e B são os coeficientes, certo? Bom, então vejam que numa compra de supermercado, você vai comprar vários itens, certo? Então você vai comprar aí uma quantidade, por exemplo, de refrigerante, pacote de bolacha, sacos de arroz, sacos de feijão e assim por diante. Então vejam aí que as incógnitas representam a quantidade de cada um dos produtos que você vai comprar, certo? Então vamos dizer aí que o x1 representa a quantidade de refrigerantes que você vai comprar. Quem que é o A1? A1 é o preço de cada um dos refrigerantes, porque eu pego o preço e a quantidade e eu tenho o total. E quando eu junto todos os itens, certo? Todas as quantidades de itens que eu estou comprando, vezes seus respectivos preços, que é o que está acontecendo aqui em cada termo, a gente tem o valor total da compra no final, certo? Então, aí, por exemplo, estou dizendo para vocês que uma compra no supermercado é definida por uma equação linear, ok? Bom, então vamos ver alguns exemplos aí de equações que são equações lineares, ok? Então estou dizendo para vocês que um exemplo de equação linear é essa aqui que estou mostrando para vocês. x1 menos 2x2 mais 4x3 é igual a menos 7. Pessoal, quem são as incógnitas dessa minha equação? As incógnitas dessa minha equação é x1, x2 e x3. Quem são seus coeficientes? Bom, o coeficiente do x1 é 1. Pessoal, lembra sempre quando não aparece um número, está implícito que tem um 1 aqui. Quando eu tenho x1, eu tenho 1x1, certo? Eu não tenho 0x1, porque se eu tivesse 0x1, eu não teria ele. Eu teria nada, porque 0 vezes alguma coisa é 0, certo? Então, quem que é o coeficiente do x1? O A1, que é o coeficiente do x1, nesse caso aqui é 1, certo? Quem que é o coeficiente do x2? O coeficiente do x2 é o menos 2, ou seja, o A2 é menos 2. Quem que é o coeficiente do x3? O coeficiente do x3 é 4 positivo, certo? Ou seja, o A3 é positivo. É 4 positivo. E quem que é o B? Quem que é o termo independente dessa minha equação? É o menos 7, certo? Bom, a equação abaixo, pessoal, que é essa daqui, 4x menos 3y igual a menos 2, também é uma equação linear, certo? Quem são as incógnitas dessa equação? As incógnitas são x e y. Quem são os coeficientes dessa equação? O coeficiente de x é 4, o coeficiente de y é menos 3 e o termo independente vale menos 2, certo? Vamos ver aí outro exemplo. Vejam que nesse exemplo aí, ó, x mais y mais z igual a 1 também é uma equação linear, certo? Vejam que todos os coeficientes dessa minha equação é igual a 1. O coeficiente de x é 1, o coeficiente de y é 1, o coeficiente de z é 1 e o termo independente também é 1, ok? Bom, vejam que essa aqui, ó, ela parece um pouquinho diferente, mas ela também se enquadra numa equação linear. Pessoal, apesar de a gente ter a raiz aqui como um dos coeficientes, vejam que eu considerei aqui que os coeficientes eles são o quê? Coeficientes reais. E a gente sabe que a raiz de um número, apesar de ser, no caso, a raiz de 3 ser um número irracional,
ela é real, certo? Porque todo número racional é real. Então vejam, quem que é essa equação aqui? Quais são as incógnitas dessa minha equação linear? É o x, o y e o z, certo? E quem são os coeficientes? O coeficiente de x é raiz de 3, o coeficiente de y é menos 2, o coeficiente de z é 1. E o termo independente, que é o b, é igual a zero, ok? Pessoal, essa daqui é uma equação, certo? De uma única incógnita, que é a letra x, certo? Que tem coeficiente meio, certo? E o termo independente, 3. Agora, olha só, pessoal. Essa equação aqui, ela não é uma equação linear. Por quê, pessoal? Como vocês podem ter, às vezes, percebido aqui, ó, eu mostrei para vocês que todas as incógnitas de uma equação linear, elas têm expoente igual a 1, certo? Vejam que aqui, ó, como não aparece nada, está implícito que o expoente é 1, tá, pessoal? Então, essa daqui, por causa do x, da incógnita x, possuir expoente 2, quer dizer que ela não é uma equação linear, ok? Para ser uma equação linear, todas as incógnitas têm que ter expoente igual a 1. Como o x tem tem um expoente diferente de 1, portanto, essa equação aqui não é uma equação linear. Beleza? Então, vamos lá. E a equação de baixo? A equação de baixo, pessoal, ela não é também uma equação linear. Você pode falar assim, professor, por quê? Veja aí que os expoentes de todas as incógnitas são igual a 1, certo? Pessoal, essa equação aqui a gente considera uma equação mista, certo? Quando a gente tem o produto de duas incógnitas, a gente considera uma equação mista, certo? Então vejam, quando a gente tem um produto, pessoal, quando a gente tem um produto um produto de potências de mesma base, a gente soma os expoentes, né? Como a gente tem duas incógnitas e elas estão se multiplicando, é como se a gente somasse os expoentes. Então a gente considera que ela não é linear também, certo? Essa equação aqui também não é linear, ok? Então sempre quando a gente tiver equações mistas, ou seja, que você tem uma incógnita multiplicando por outra, ou incógnitas elevado a um número diferente de 1, quer dizer que elas não são lineares, certo? Então o que eu estou dizendo para vocês? Toda equação linear ela é uma equação de primeiro grau com uma ou mais incógnitas, certo? A gente pode ter aí várias incógnitas numa mesma equação, certo? Bom, pessoal, então vamos aqui vou querer mostrar para vocês como a gente determina se uma sequência de números ela é uma solução de uma equação linear, certo? Bom, então vamos lá. A gente diz que uma sequência de números é solução de uma equação linear quando substituído em suas respectivas incógnitas, o resultado encontrado é uma sentença verdadeira, certo? Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu vou mostrar isso que eu acabei de dizer para vocês por um exemplo, certo? Então, tá aí uma equação linear. Que equação linear? 4x menos 5y é igual a 23. Tá? Então, vejam aí que a gente tem uma equação de duas incógnitas e coeficientes 4 menos 5 e o termo independente 23. Tá? Então, estou dizendo aqui para vocês que o par 2 menos 3 ele é solução dessa equação, certo? Por quê? Porque quando a gente substitui x por 2 nessa equação e y por menos 3, ou seja, nessa equação aqui, a gente obtém 23. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Quando a gente tem uma sequência de valores, por exemplo, esse par ordenado aqui, como é que eu verifico que ele é solução dessa equação? Bom, eu vou substituir no lugar do x por 2, no lugar do y por menos 3. Ao eu realizar as operações, se no final de tudo eu obter 23, ou seja, se o resultado for igual ao termo independente aqui da equação, quer dizer que então que a gente tem que esse par ordenado aqui, ele é solução da equação. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, quando a gente tem uma sequência de números e a gente diz que ele é solução da equação linear, quando a gente substitui eles na equação, a gente obtém um encontro e a gente encontra uma sentença verdadeira. O que isso quer dizer? Após eu realizar as contas, eu vou encontrar um número que é igual ao termo independente. Por isso que a gente considera uma sentença verdadeira. Então, vou mostrar aqui para vocês, resolvendo isso daqui, para mostrar para vocês que justamente quando eu substituo x por 2 e y por menos 3, eu obtenho 23. Então, aqui, pessoal, eu tenho 4x menos 5y, que é igual a 23.
Tá? Então, eu vou resolver as contas desse lado direito, desse lado esquerdo aqui para vocês, certo? Até o final eu vou mostrar que desse lado esquerdo aqui eu vou obter 23, tá? O que eu tenho que fazer? Pessoal, é sempre assim, no par ordenado é x primeiro e y em segundo, certo? Sempre nessa ordem, x e y, ok? Então, o que eu tenho que substituir? No lugar do x, eu tenho que substituir por 2, e no lugar do y, eu vou substituir por menos 3, correto? Então, eu tinha 4 vezes x, então eu tenho 4 vezes 2. Eu tinha menos 5 vezes y, então eu tenho menos 5 vezes menos 3, certo? Porque y é menos 3. Bom, pessoal, lembrando, a gente tem aqui várias operações aritméticas para realizar. E a gente sabe que o produto ele tem prioridade sobre soma e subtração, certo? Então, eu tenho que resolver esses produtos aqui primeiro, para depois resolver a subtração. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. Menos 5 vezes menos 3, menos vezes menos, mais 5 vezes 3, 15. E vejam, pessoal, somando 8 com 15, a gente sabe que dá 23. Então, vejam que aí, ó, eu realmente obtive uma sentença verdadeira, certo? Quando eu substituir o meu par ordenado na minha equação, ao final de eu resolver todas as operações, eu obtive 23. Ou seja, eu obtive realmente uma sentença verdadeira. Por quê? Porque 23 é igual a 23. Pessoal, se eu obtivesse qualquer número diferente de 23 ao ter substituído um par ordenado na minha equação aqui, se eu tivesse obtido um número diferente de 23 e eu não tivesse errado nenhuma continha, mas eu tivesse obtido um número diferente de 23, quer dizer que então o par ordenado não seria solução, certo? E é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Estou dizendo aqui para vocês que o par 1, 2, ou seja, para quando x for igual a 1 e y igual a 0, ele não é solução dessa minha equação aqui, certo? Por quê? Porque quando a gente substitui x igual a 1 e y igual a 0 nessa minha equação, eu obtenho 4. Vejam o seguinte, pessoal, quando eu faço essa substituição. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 1, e no lugar do y, eu vou substituir por 0, ok? Então, eu tenho 4 vezes 1 menos 5 vezes 0. Então, lembrando aí a prioridade, produto, certo? 4 vezes 1, 4, menos 5 vezes 0, 0. Então, aí tenho 4 mais 0 ou 4 menos 0. Tanto faz, tá? Não faz diferença. Então, vejam que 4 mais 0 é 4, ok? Mas vejam que 4 não é igual a 23, então eu tenho uma sentença falsa, certo? Portanto, quer dizer o seguinte, que esse par aqui, o par 1, 0, não é solução dessa minha equação linear, certo? Por quê? Porque 4 é diferente de 23. Então, pessoal, como é que a gente determina se uma sequência de números, certo, é solução de uma equação linear? Então, eu vou substituir ela nas suas respectivas incógnitas. Se o resultado encontrado for igual ao termo independente, quer dizer que, então, aquela sequência de números é solução da equação linear. Agora, quando a gente substitui e obtém um número diferente do termo independente, veja como a gente obteve 4, aqui 4 é diferente de 23, quer dizer, então, que o par ordenado, nesse caso aqui, ou a sequência de números que a gente substituiu na equação linear, não é solução da equação, certo? Pessoal, então eu vou parar aí o conteúdo explicativo nesse momento e a gente continua na próxima videoaula, ok? Fico por aqui, um abraço, até mais.